Simone no 3025-5755 ou no WhatsApp 99911-7993. Galante Imóveis, confiança, credibilidade e os melhores negócios para você. Agora 9h17, 9h17. E agora sim, com a imagem da outra câmera agora liberado por aqui. Doutora Simone, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez à programação do Pinga Fogo. Bom dia, Juliano. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gente, ó, vou contar um segredo pra vocês aqui. Aí a câmera, ela apagou. Aí eu falei, ó, deixa eu chamar um intervalinho. A Simone foi lá, pegou mais um café Jandaia, né? Tá certo, delícia. Tem que aproveitar. É o melhor café, né? Aí sim, vai bem, adoro. né? E a gente começa o dia, toma um cafezinho, daquela despertada boa, né? Nossa, faz diferença mesmo. Ainda mais depois de um feriadão desses. Pois é, ainda mais depois de um feriado como nós tivemos aí do carnaval, meio embaladão, emendado. Doutora Simone, no carnaval, deu muito o que falar lá no Rio de Janeiro a questão da escola de samba que homenageou o presidente Lula. Na brincadeira aqui eu falo Papai Luli. Papai Luli foi homenageado, acadêmicos de Niterói. Ela homenageou o Lula, mas ela ficou em último lugar. Na apuração de ontem, último lugar, rebaixada do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. E a escola estava fazendo a sua estreia na elite das agremiações desse ano. Ela recebeu apenas 2 notas 10. O enredo do Alto do Mulungu surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. Mas quando houve já o desfile, antes mesmo do desfile, falando que teria homenagem ao presidente Lula, já começou a dar o que falar. Mas depois do desfile ainda mais, até porque várias ações judiciais, representações em Ministério Público, Tribunal de Contas na União, tentaram antes do carnaval impedir o desfile, suspender, reverter repasse de dinheiro público para lá, mas não deu. Tem gente que entende meio que como uma campanha antecipada. Estamos em ano de eleição, Simone. Pois é, Juliano, deu realmente o que falar, né? Porque o que está sendo discutido juridicamente ali é se o desfile ele foi realmente só uma manifestação cultural ou se realmente ele está sendo considerado uma propaganda eleitoral antecipada, porque este ano é ano de eleição. Então, propagandas como, por exemplo, pedir voto, algo ligado a números, urna, tem coisas, né, requisitos que a Justiça Eleitoral ela não permite que se faça em ano de eleição. Tem algumas coisas que você só pode fazer a partir de agosto, de um certo limite ali de a partir, por exemplo, assim, do dia 15, 16 de agosto. Então é isso que está sendo discutido. Isso foi uma propaganda eleitoral antecipada? Porque assim, algumas pessoas se posicionam da seguinte forma: não, foi só uma homenagem ao Lula, é o presidente Lula, né? É a principal liderança política do país. Ah, mas é em ano de eleição, então isso pode caracterizar uma campanha eleitoral antecipada, né? Falar muito da figura do Lula durante o carnaval, e é um evento que recebe muitos recursos públicos. É muito dinheiro do governo que vem federal, estadual, Prefeitura do Rio também para um evento como esse. Mas há aqueles que alegam o seguinte: não, mas não fez antes porque a escola Acadêmicos de Niterói, ela não estava na divisão de elite do Carnaval do Rio de Janeiro no ano passado. Ela veio para esse ano. Quer dizer, disputou esse ano e já vai voltar para o ano que vem para a segunda divisão, ou divisão de acesso, vamos dizer assim, do Carnaval do Rio de Janeiro. Mas é muita coincidência. E será que, se fosse um outro político, de um outro partido, de um outro lado, de uma outra ideologia, será que teríamos esse mesmo entendimento jurídico, mesmo entendimento da população de que está tudo normal? Tá tudo certinho, Simone? É justamente essa discussão jurídica que está sendo levantada e que está acontecendo, né, Juliano? Porque, assim, o fato de ser ano eleitoral aumenta muito a sensibilidade sobre esse tema.
Porque a lei, ela proíbe propaganda, igual eu falei, antes de agosto. Só que a lei também permite o que a gente fala de pré-campanha, que é incluir falas políticas, incluir trajetórias de políticos. Só que o que eu também acho importante a gente abordar aqui? Isso que você falou. Esse ponto de, será que fazem escolhas? E se fosse outro candidato? Será que não estaria sendo diferente a punição, digamos assim? Mas é claro que isso ainda vai ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Está sendo analisado, investigado, está sob investigação. Só que aí que tá. Para algumas pessoas, parece que o rigor da lei é mais forte, né? Para outras, parece que é menos. Então, é uma discussão, assim, válida. É ano eleitoral, tem que ser muito bem avaliado. E o ponto central que a gente precisa também acompanhar aqui é o que é e o que não é permitido, né? Neste ano eleitoral. O que não é permitido de maneira alguma. Pedir voto antes de agosto, expor número de campanha. São vários requisitos que não são permitidos. E outro ponto que eu acho muito importante a gente debater aqui, Juliano. Prioridade. Igual você mencionou. Foram e sempre é colocado recursos públicos. E nós estamos falando de milhões, milhões e milhões. Então, tem 2 pontos que as pessoas comentam. O primeiro é bom porque fomenta a economia, traz turismo, traz retorno. E outro ponto mas e o resto? E a saúde, a educação e a segurança? Cadê esse retorno também? Sendo que, e é por isso que eu gosto de tocar nesse tema, Juliano, porque nós precisamos falar de prioridades. Qual é a prioridade principal que o Brasil está, precisando e está priorizando? É a saúde, a educação ou é a festa, né? Tem esses 2 lados muito importantes que a gente tem que ver o quão o Brasil está afetado em certos pontos e o quão ele está sendo o dinheiro investido em outros, entendeu? Carnaval é cultura, é muito forte lá, Rio de Janeiro, região nordeste do país também. Sim, é muito forte. O Brasil forte. É conhecido pelo carnaval, Isso, né? é uma das maiores festas do mundo, é a festa do carnaval. Isso. E o governo federal, governo dos estados, municípios, investirem em eventos do carnaval, isso não é um questionamento, né? Porque é cultura, gira a economia e é diversão, gira a economia, tudo mais. Então, não é esse lado que a gente está tocando, mas justamente isso. Seria a prioridade tanto dinheiro investido em algo como isso aqui, como o carnaval? O desfile do carnaval no Rio de Janeiro, ninguém vai de graça. São ingressos caríssimos, camarotes, alta sociedade, principalmente, que vai até lá. E além do desfile que chamou a atenção, foi um material que foi distribuído lá. Eles distribuíram aquele papelzinho que muita gente usa para abanar, por conta do calor, tipo um lequezinho. E é o desenho do Lula, Lula 2002 e sempre. Opa, peraí. Lula 2002 é uma coisa. Agora, Lula 2002 e sempre é um pedido de voto para a eleição agora, que ele é pré-candidato às eleições. É isso mesmo, Juliane. É exatamente isso que os partidos estão alegando também, né? Eu vi que o PL e o Partido Novo entraram com ações e realmente alegando que, tem coisas que são permitidas, mas o pedir voto, o ter slogan, são coisas que são totalmente vedadas, né, pela legislação e que foi sustentado por eles e que estamos curiosos para ver qual vai ser o desfecho aí da justiça eleitoral nesse sentido. Porque o Lula 2002 remete à sua primeira eleição, seu Isso. primeiro mandato, no caso, de mandato lá atrás. Agora, e sempre já remete a um pedido antecipado de voto. Não é à toa que tem mais de 10 ações já judiciais, que agora devem ser analisadas, já estavam pedindo para barrar o desfile, mas aí a justiça entendeu que não era o caso de barrar um desfile como esse. Agora vamos ver como que vai ser tratado nessa questão agora de uma propaganda antecipada, uma campanha antecipada, uma campanha eleitoral, porque vamos falar a verdade, por muito menos o presidente Jair Bolsonaro foi trucidado lá atrás
também com uma questão de se fazer campanha eleitoral antecipada. E é esse ponto, né, Juliana? 2 pesos, 2 medidas. Muito Se a mais- justiça e ela muito funciona para diferente. um, ela precisa funcionar para o outro. Exatamente. E muito diferente. E você, o que você acha disso? Eu não estou perguntando se você vota no Lula ou se você vota em Bolsonaro, não é essa a nossa discussão. Se você é de direita ou de esquerda. Você acha que isso é legal? Em ano de eleição, um evento patrocinado com dinheiro público, se homenagear uma pessoa que é candidatíssima às eleições também e com o seu dinheiro, com o dinheiro do povo? Você é favorável a isso ou você é contra? Não tem nada a ver, não é pedido de voto, nada, tanto que a escola foi rebaixada, ela ficou em último lugar, mas vale lembrar que quem pontua ou quem dá as notas não é o público, são os jurados apenas. Será que isso poderia ter influenciado para o público uma pontuação melhor, se fosse o público, uma pontuação melhor para essa escola de samba que homenageou o presidente Lula? Se fosse um outro nome, como seria tratado? Como uma campanha eleitoral antecipada? Se fosse uma homenagem ao Tarcísio, uma homenagem ao Zema, uma homenagem ao filho do Bolsonaro, ao próprio Ratinho Júnior, né? Ao Ciro Gomes, se fosse uma homenagem dessa, como seria? Seria tratado da mesma forma? É exatamente isso. E por isso que a população se revolta, tá, Juliane, com razão. Porque a justiça, ela não está sendo cega, ela não está sendo imparcial, ela não está sendo justa, né? O que ela deveria ser é justa. E muitas vezes ela está tomando lado, e aí que está o perigo. A justiça, ela não pode tomar lado. A justiça, ela tem que ver conforme a lei e punir os responsáveis pelos seus atos infracionais ou ilegais. E nesse caso, o que a gente observa ultimamente no Brasil é lados, né? A gente observa lados, até na justiça, o que não poderia acontecer. E se a lei é aplicada de uma maneira para um, ela deve ser aplicada de outra maneira, da mesma maneira para o outro. E é por isso que a população está tão revoltada, com razão, revoltado com a STF, né? Com tantas coisas acontecendo. Nós vemos aí tantos casos acontecendo e lados sendo tomados, ilegalidades acontecendo absurdas. Então, isso revolta a população com razão, ainda mais em ano de eleição, né? Que a população está já de saco cheio de tanta coisa errada acontecendo. E esse a gente pode dizer que é mais um episódio, em Simone, onde parece que a nossa confiança na justiça ela diminui um pouquinho mais? Sim, são episódios como esses que descredibilizam a justiça. De que a justiça não é tão justa mais quanto a gente imaginava que deveria ser? Eu penso assim também, tá, Juliana? Minha opinião particular é essa, né? Eu como advogada, vejo muitas injustiças. E eu vejo, assim, sabe, pessoas com poder conseguindo coisas que não deveriam. Porque a gente entende, a lei tem que ser interpretada. Mas ela está sendo interpretada da mesma forma para todos os lados? Não está. Independente do sujeito envolvido ou não. O Eduardo Bambam ele se posiciona dizendo o seguinte: eu sou contra, totalmente contra, porque é um investimento de verba do povo, ou seja, de verba pública. Se fosse algo em que fosse um investimento privado, é o dinheiro meu, eu tô pagando para homenagear o Lula. Beleza, é o dinheiro seu. Não, mas eu tô público, né? homenageando o Lula ou qualquer outro com o dinheiro dos ouvintes. E assim, é o que eu Aí falei, é outra história. né, Juliana? Entra essa parte da questão de imposto, de recursos. São milhões que são investidos, né, nisso. É muita grana. Então, deveriam escolher com mais cuidado os temas. Nós sabemos que é importante, sim. O Brasil é conhecido como o país do carnaval. Isso é importante, né? Igual a gente falou. Traz, sim, gira a economia, sim. Tem dados que mostram o quanto a economia gira por causa do carnaval. Isso é um ponto importante. Só que, ao mesmo tempo, eu quero trazer uma reflexão aqui. Eu vou dar um exemplo de 2 países. Eu fiz uma entrevista esses tempos atrás com uma venezuelana. E lá ela me falou assim:
a respeito de como estava, né, o país. Teve toda aquela invasão do Maduro, que a gente até já comentou sobre, do Trump lá, para tirar o Maduro e tudo mais. O que ela estava me falando? Que lá, Juliano, lá você não paga aluguel, você não paga água, luz, só que ao mesmo tempo você não tem. Lá é um comunismo, tá? Só que ao mesmo tempo você não tem esse retorno, você não tem saúde, você não tem a água, você não tem comida. Lá ela falou assim que um mês trabalhado, ela às vezes tirava $3. Só que um pacote de arroz era $3. Então, passava fome. Isso é uma história real que ela me contou, né, no meu programa lá de TV que eu entrevistei ela. E assim, uma história muito triste. De como isso acabou com o país. E, de outro lado, quero falar um pouquinho também sobre a Austrália. Quero fazer um comparativo. Eu morei na Austrália já. É um país desenvolvido. Transporte público funciona de maneira maravilhosamente bem. Eu só utilizava transporte público lá. Lá você vai no mercado, você compra coisas de qualidade, come bem e ganha um bom salário. Lá o imposto, por exemplo, sobre produtos de consumo, baixíssimo. Imposto sobre gasolina lá era $1 e pouquinho. E você ganha muito bem. Então, você consegue comprar as coisas. Você ganha qualquer trabalho lá te dignifica. Você pode ser garçonete, você pode ser médico, você pode ser motorista de aplicativo. Qualquer trabalho lá você é bem remunerado e você consegue comprar as coisas. Você tem um poder aquisitivo melhor. Então, eu gosto de fazer esse comparativo porque um país ali que está te dando tudo, ele te dá tudo e ao mesmo tempo ele não te dá nada. Não dá nada. O que é melhor? É melhor você ter um poder aquisitivo bom para que você possa comprar as suas coisas, ter um trabalho digno, ser bem recompensado. O seu poder de escolha do que você quer adquirir, né? E não tudo ser dado de graça pelo governo. Não, você precisa receber bem. Você precisa ter um salário digno para você poder comprar as suas coisas e não ter um imposto altíssimo em cima daquilo. Porque é muito melhor, imagino eu, Simone, do que você ganhar R$600 para compras que você tenha condição de, com o seu dinheiro, comprar R$1.000 em compras. Um valor maior, com um custo menor. Primeira coisa, por exemplo, já no Brasil, eu acho que é inadmissível, por exemplo, itens que são básicos, água e luz, você pagar imposto em cima de água e luz. Você pagar imposto em cima de medicamentos. Em cima de tudo. Que são de extrema necessidade. Aí você paga em cima de medicamento. Ou para cuidar da sua saúde você tem que pagar imposto. Não, vamos taxar algumas coisas. São as coisas não essenciais ou não tão essenciais. Agora no Brasil é o seguinte, só que para sustentar muita gente, e tem muita gente que não faz nada, é muito luxo, é muita mordomia demais, quem tá aqui embaixo tem que pagar, e pagar muito. E tudo pesa, tudo aqui é muito caro. Tudo é muito caro. Hoje em dia tá cada vez mais difícil você ver alguém enchendo o carrinho de compras, né? Nossa, você gasta R$100 no mercado, você sai com uma sacola. É tudo assim, tudo e muito caro. Essa diferença que eu estou tentando passar aqui, você entendeu, Juliano? Lá, por exemplo, você com pouco dinheiro, você compra coisas de qualidade, você consegue comer um chocolate. Tem famílias que não conseguem comprar uma barra de chocolate. Você entendeu a diferença? Porque o imposto é tão grande em cima de todos os produtos que a pessoa não consegue ter não consegue ter o mínimo de dignidade. Aí é vivendo do básico do básico. E assim, não é justo viver do básico do básico. O justo é você viver bem. Enquanto isso, o comparativo que eu quero fazer, eu estou trazendo vários temas aqui, mas enquanto isso, os deputados estão ganhando R$70 mil. Os penduricários estão chegando a R$2 milhões. Por mês, a classe do judiciário, a classe de deputado, a classe política sai 200, 400 milhões por mês, sabe? É algo que é muito surreal. Enquanto a gente está pagando muito imposto, enquanto uns estão vivendo com um salário altíssimo, outros não têm o mínimo para comprar o básico, entendeu? A gente está vivendo um país com muita diferença. Enquanto a gente tiver pessoas que se contentam em estar recebendo benefícios que somados ficam perto de R$1.000 ou de um salário mínimo que é miserável, se você falar em R$1.621,
Sinceramente, muitas vezes eu tenho dúvida de como a pessoa consegue se sustentar com um salário mínimo. Como é que ela consegue se sustentar? E não consegue, né, Juliano? Tem aluguel, tem comida, tem água para pagar. Que é o básico e sonhar em adquirir alguma coisa. O imposto tem que diminuir e o salário tem que aumentar. E aí as pessoas acham, não, mas tá bom. Não tá, porque os caras ganham muito dinheiro e a população com pouco dinheiro. Os benefícios são extremamente importantes para quem realmente precisa. Para quem realmente precisa. Quando a gente fala em benefício, a gente pode ir até benefícios do INSS, que a gente vê pessoas com uma situação de saúde crítica e que não tem o benefício aprovado pelo INSS, enquanto a gente vê ex-políticos ganhando uma grana violenta de aposentadoria e tendo direito a plano de saúde do bom e do melhor nas nossas custas. Isso é real, Juliano. Eu mesma atendi uma pessoa, ela fez uma cirurgia do coração. E não foi aprovado o benefício dela. Ela estava sem trabalhar. Cirurgia do coração. Você fica meses para se recuperar. É uma cirurgia gravíssima. Com o laudo, com a cirurgia, com tudo ali, o INSS não deu o benefício. E precisa. É uma pessoa que precisa do benefício. Está comprovado e não sai. A pessoa vai viver de quê? Graças a Deus, ela teve a ajuda da mãe dela, neste caso. E se não tiver? Você entende? Então, assim, realmente tem benefícios que eles são precisos. E eles são para as pessoas que realmente precisam, que não têm condições. Por exemplo, uma pessoa doente, um aposentado, um auxílio. Só que o que eu quero colocar o ponto é que, assim, nós também temos que ter dignidade para receber um bom salário, né? E pagar menos imposto. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Essa é a verdade. O imposto está muito alto. Está muito alto sobre tudo, enquanto o salário está muito baixo. E aí, quando a gente fala assim, por exemplo, de salários, hoje nós temos uma grande oferta de emprego. Uma grande oferta de emprego. Falei a questão do pedágio agora há pouco, falei aquela questão da Assembleia que vão discutir, que não vai resolver nada, porque já foi feito o contrato, está tudo certo. Pode não ter agradado a gente, mas está tudo certo, lá está no contrato, está no papel, ponto. Aí, algumas pessoas falaram, mas onde já se viu? Vai tirar aquela praça de pedágio, gera o desemprego. Não gera desemprego porque aquele emprego já não existe. Há alguns anos aquele emprego, aquela vaga de emprego não existe. Ah, mas e a pessoa que poderia estar trabalhando, Juliano? Operando a cabine, que é o caixa do pedágio. Mas tem vaga em caixa do mercado, também não se ocupa. Em outras empresas não se ocupa. A gente entende... mas os mercados pagam mal. Talvez se a gente fizer as contas, não é o mercado que está pagando mal. É o próprio mercado que tem que vender mais caro por conta de muito imposto. É verdade. E aí você pega o dinheiro, que ele parece pouco, mas se a gente pagasse menos impostos no que a gente precisa adquirir... aquele salário do mercado seria um salário muito bom. É esse o ponto que eu quero chegar. Não é verdade? Isso. Será que é o salário que é pequeno ou será que as coisas estão muito caras? Óbvio que está tudo muito caro. É igual eu falei, lá um salário, por exemplo, na Austrália, que foi um país que eu vivi, que eu consegui observar isso pessoalmente. Você consegue fazer uma compra com $50, assim, maravilhosa, um comparativo. Aqui, se você compra, por exemplo, patinho moído, 2 quilos de patinho moído, dá R$100. Lá, se você... lá com bobeada mais, hein? Dependendo do lugar, dá mais. Você entendeu o comparativo lá com $100, né? Não vamos transformar o dinheiro, vamos pôr o mesmo número. Você faz uma baita compra de mercado por um mês inteiro mesmo. Aqui você compra 2 quilos de carne. Você entendeu a diferença? E é um país de primeiro mundo. Com impostos muito reduzidos, principalmente em cima do consumo. Porque nós consumimos, nós precisamos de alimentos, nós precisamos de vestimenta, nós precisamos de gasolina para andar com o carro, nós precisamos de transporte público de qualidade, só que a gente não tem. A gente não consegue ter esse poder de aquisição porque o imposto é muito alto em cima das coisas. Por que o imposto é alto, Juliano? Porque tem que ficar pagando 400 milhões por mês de salário de... Porque é muito luxo. É muito luxo. Diminui salário, diminui salários, diminui gastos públicos, faz a máquina pública ficar mais enxuta. Vai sobrar dinheiro para você conseguir diminuir o imposto. Porque existe uma regra, né, na lei de responsabilidade fiscal. Você não pode diminuir o imposto se você não abater de outra maneira.
Então faça isso. Abata dessa maneira. Reduza ali salários, reduza gastos da máquina pública que são totalmente absurdos e abaixa o imposto. E olha, se a gente analisar pelo que vem pela frente, depois da reforma tributária, muitos empresários vão sentir, e muito, a nossa atividade é prestação de serviços. A nossa atividade, a partir de 2027, vai sofrer muito, né? Tanto que o escritório de contabilidade já estão no começo de 2026 analisando o que fazer e como fazer as estratégias para que você não tenha, vamos dizer assim, que não seja impactado de uma forma tão brutal, posso dizer assim. Mas vai ter um impacto negativo muito grande. Os municípios também vão sofrer. Aqui em Maringá, o prefeito Silvio Barros já falou sobre isso. E às vezes a gente fala, o prefeito tá com conversa afiada. O prefeito é uma pessoa inteligente. O prefeito Silvio Barros é inteligente. Falou, olha, a gente vai sofrer. E tem municípios que, se não se adequarem, e aqueles que não se atentaram ainda, municípios menores, vão sofrer muito mais com toda essa mudança, porque o dinheiro que vai ficar aqui para ser aplicado por aqui, ele vai ser cada vez menor. E é verdade. Então, os municípios vão sofrer, os empresários vão sofrer, porque está sendo colocado de maneira errada, né? Aí acaba cobrando ali do empresário que está tentando fazer uma empresa funcionar, que está tentando gerar emprego e está cada vez mais colocando imposto em cima daquele serviço. Então, é algo assim que, meu Deus do céu, se isso não mudar... E a gente está passando por um momento aí em que a população precisa ficar muito ligada e muito atento a isso que está acontecendo. E o nosso país já está com uma situação complicada em relação a dívidas, a números, a grana, e eles estão gastando cada vez mais no que não é necessário, que é o gasto com pessoal, são os cargos comissionados e tudo mais. Uma outra notícia que chama a atenção, e nós tivemos aí nesses últimos anos agora um agravamento, e logo deve ter uma baixa muito grande, que é a situação dos Correios. É uma empresa estatal, ela pertence ao nosso país, mas que acabaram com o caixa dos Correios, sucatearam a estrutura dos Correios, que hoje eles não conseguem sequer entregar uma correspondência na data certa na sua casa, e está devendo até as cuecas. Até as cuecas. E relatórios estão dizendo, não é de hoje, e a situação está piorando cada vez mais, e tudo tende a ficar insustentável com uma empresa que era quem comandava tudo isso, esse sistema de entregas e tudo no Brasil, e a gente vê no sentido contrário empresas particulares ganhando o mercado que já era nosso, que já era do povo, que era uma empresa estatal. É por isso que é a necessidade de fazer um plano de reestruturação, né? Acompanhar as mudanças e ter essa visão, né, Juliano? Para não acontecer isso, justamente. Para ter essa reestruturação e ter esse apoio que eles precisam. Se colocar pessoas que não têm a competência para administrar e para ocupar um posto em uma empresa dessa, só por conta de apadrinhamento político, né? E aí a conta sai extremamente cara para todos nós. Quem paga é o povo. Por quê? Porque faltam bons gestores, faltam pessoas que entendem como funciona realmente a máquina pública. Isso faz toda a diferença, Juliano. Quando você tem uma pessoa competente ali fazendo aquilo acontecer, digamos assim, muda tudo. Muda tudo. Os dirigentes eles têm que ter critérios técnicos, eles têm que ter qualificação. E a população merece respeito, né? Merece respeito com quem está lá comandando, porque isso vai retornar de forma positiva se a pessoa tiver uma qualificação adequada. Se não, volta dessa maneira, volta falindo, volta sem estrutura. E com muito dinheiro sendo investido em desfile de carnaval. Simone, obrigado pela visita. 9h46 agora. Nossa, já é quinta-feira essa semana também, óbvio, mais curta por conta aí do carnaval. Tem alguns assuntos aí na nossa pauta aqui, mas estava conversando com o Márcio. Nós vamos deixar para a semana que vem, que nós estamos buscando mais alguns dados lá. E como envolve parte jurídica e tudo mais,
Eu acho que a sua participação, a sua opinião a respeito do que a gente vai trazer por aqui é importante, essa base jurídica, para a gente comentar de alguns assuntos da nossa região. Mas vamos deixar para a semana que vem, que amanhã é sexta-feira já. E semana que vem é a última do mês, em fevereiro. Janeiro demorou para passar, 69 dias janeiro. Agora em fevereiro, ó, no estalar de dedos, 28 que virou 23, que diminuiu ainda mais, hein? Diz que agora que começa o ano, né, Juliano? A gente Agora espera, né? A gente espera. A gente espera. Mas muito obrigada novamente, é sempre um prazer. E semana que vem, com certeza, estamos aí para discutir outros tópicos, outros temas, outros assuntos jurídicos e estou à disposição. Muito obrigada. Tem uns assuntos quentes, hein? Temos. Só vou te adiantar que é assunto quente. Estamos se preparando aí. Se prepara. Agora 9h47 minutinhos. Vamos de música e um rápido intervalinho. A gente volta já, seguindo aqui com a programação da Pinga Fogo FM. O nome dela é Flash, hein?